Pessoal, estamos aqui com mais um episódio do quadro Como Ele Conseguiu. Hoje com um aluno muito especial, roteirista incrível, maravilhoso, noveleiro, Juliano Santiago. E aí, Bea, e aí, turma? Gente, eu tô muito feliz, eu tô aqui ó, tremendo ainda, aqui, ó, animado para participar aqui do Narratologia, que é, assim, o canal que fez parte da minha formação e acho que de todos os roteiristas aí dessa nova geração, né, cara? É muito legal. Parabéns, Bea. A primeira vez que encontrei a Bea, eu falei, Bea, eu preciso te parabenizar, eu preciso te agradecer, porque você foi fundamental. Você lembra? Você foi fundamental na minha carreira, com certeza. E eu sempre indico. Todo roteirista chega comigo e fala, porque eu queria começar, por onde eu começo? Tal. Vai para a Bea. A labirinto da Bea que ela comenta tudo. É que eu gosto, assim, eu percebi enquanto professora, né? E quando eu comecei a dar aula, eu achei que eu ia ser aquela professora que não, em determinado momento eu vou só querer falar com quem já é muito experiente. Nada, eu gosto de dar aula para iniciante. Eu gosto de dar aula para quem está começando, eu gosto da galera que está começando. É perfil, né? Assim, então eu tenho mais facilidade de me comunicar com quem está começando. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um vídeo seu, eu não vou lembrar agora qual era o tema, mas era falando sobre a carreira de roteirista e tal. Isso há alguns anos atrás, muitos anos, e eu reconheci o teu sotaque. Eu estava em Manaus ainda, morava em Manaus, e falei, eu conheço esse sotaque. Ou ela é amazonense ou ela é paraense. Aí eu fui cascaviar. Pera lá, tu me confundiu com Não, paraense. mas sabe o que é? A minha família... Acabou a conversa. A minha família, eu fui criado por uma família onde o meu pai de criação ele é paraense e minha mãe é amazonense. Então eu nem sei o que é a minha cultura. Então assim, muito das coisas que eu acho, nossa, de Manaus, às vezes nem é do Pará. Então aí eu tenho um pouco esse, às vezes eu falo manhenho, farinha, manhenhazinha, eu puxo o NH. Eu acho gostoso falar assim, inclusive. Tem uma nasalada aí do paraense. E aí eu te mandei uma mensagem, acho que durante o vídeo você comentou, não sei o que, quando eu estudava em Manaus. Falei, Manaus, na hora. Aí explodiu minha mente, porque eu falei assim, então é possível. Como assim, uma caboquinha daqui de Manaus inventou de ser roteirista, então isso é possível. Não é? Isso é possível. E aí aquilo, nossa, acendeu uma fagulha muito grande em mim. Ah, que bom. Por conta do teu canal mesmo, Bea. Parece clichê, parece, sei lá, rasgação de seda, mas não é não. Por conta do teu canal, eu falei assim, é possível. Obrigada. De verdade. Ai, que bom escutar isso, porque é isso, né, assim, a gente que leciona, que dá aula, que faz esse tipo de trabalho, produção de conteúdo gratuita, é bom a gente escutar isso, porque a gente pensa assim, não está sendo em vão. Não, com certeza não. Eu estou contribuindo para alguém e isso é muito bacana, é muito bom. Deixa eu dar um contexto, porque a galera aqui tá perdida na nossa comunicação manauara. Gente, Juliana é de Manaus, eu também sou de Manaus, tá? E a gente não se conhecia até que ele começou a assistir o canal, a gente veio se encontrar em São Paulo, acho que foi no Série Lab de 2020 e poucos. Por aí. A gente se encontrou a primeira vez. Foi quando ele me abraçou, a gente se conhecia. A gente já tinha se falado, né? Pelo Instagram. Mas Juliana é um queridíssimo, tá? Então, deixa eu escutar, Juliana. Porque, assim, primeiro conta a tua formação e o que tu fez, porque eu acho essa história muito interessante. Massa. Então, eu sempre fui aquele cara comunicativo da família e tal. Minha família é feirante da Redenção. Lá de Manaus, da Redenção. Então, eu sempre gostei muito de me comunicar. Eu sempre via minha família falando muito alto, vendendo as coisas, e eu achava isso muito interessante. Né? Quando foi na hora de escolher ali o curso, né, depois do ensino médio, surgiram algumas possibilidades. Eu pensei, vou fazer comunicação, que tem a ver, né, e tal. Quando eu nunca fui um aluno muito exemplar, tá? Eu nunca fui aquele aluno de tirar nota 10. Eu sempre ia para recuperação e aprendi a estudar depois do ensino médio e tal. Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu lembro que um professor, eu não lembro agora qual era a matéria, mas um professor falou sobre sobre a questão de orçamento, né, de ganhar pouco. Aí ele falou assim, mas depende. Por exemplo, aí ele falou alguns valores lá de jornalistas que ganhavam pouco e deu o exemplo de roteiristas. Eu falei assim, dá para ser roteirista como fazendo jornalismo? Nem tipo, sabe?
nem tinha entendido isso. Não que eu tenha ido pro roteiro por conta do dinheiro, porque se fosse eu teria me frustrado. Mas, mas ele falou sobre novela, lembrei. Ele falou sobre roteiristas de novela. Roteirista de novela e tal. Que ganha bem mais, né? Falou sobre roteiro de novela e tal. E aí aquilo me deu aquela faz. Mas beleza, ficou por aí. Aí foi quando eu conheci o teu canal e tal. E aí tem um rolê de... Quando eu entrei no jornalismo, eu precisava treinar de alguma forma, eu precisava usar, sei lá, fazer portfólio, né? E na época ainda não tinha em Manaus crescido essa questão de blogs, estava tudo começando ainda. E aí eu gostava de novela e falei, vou escrever sobre novela, vou fazer aqui um site, comecei a produzir conteúdo sobre novela no YouTube, que aí eu criei o Noveleiro. E aí a jornalista Natália Teodoro, ela apresentava o jornal da Globo, que passava depois do almoço. Ela tinha um programa na rádio, lá na Rede Amazônica, que era um programa tipo diário, e aí ela precisava de alguém que falasse sobre novela. E ela conheceu meu perfil, entrou em contato comigo, perguntou se eu topava e tal, e fui, me joguei. Legal. Beleza. E aí, conforme foi passando, eu fui descobrindo, e aí isso foi a minha primeira oportunidade, né, na comunicação. E aí, com o tempo foi passando, eu fui descobrindo que dava para seguir outros caminhos, como o do roteiro, como escrever, e aí conheci o teu canal. Então, devorei os vídeos do Narratologia na época, e uma coisa que eu fazia, depois que eu botei na cabeça, é isso, eu quero fazer roteiro. Ainda em Manaus, tá? Eu sair entrando nos sites das faculdades de cinema e vendo a literatura. Então, tipo assim, vou precisar ler Sitfield, vou ler o History o History do Maqui. Então, eu fui lendo muito meio que autodidata. Não sei se essa palavra eu acho que se encaixa assim, mas é esse o rolê, né? De estudar sozinho. Para quando eu visse fazer um curso em São Paulo, porque minha cabeça sempre foi vir para São Paulo ou para o Rio, né? Eu já meio que saber alguma coisa ali e me destacar. Então, beleza. Então, eu meio que estudei, devorei muito o teu conteúdo. E eu lembro que eu acho que eu entrei na tua formação na semana que eu vim para São Paulo, se eu não me engano. Eu lembro que eu comprei teu curso ainda em Manaus. Então, e aí fiz ele ao longo dessa minha viagem. Então ele foi meio meu... Projeto incrível. Tá? O projeto de Juliano é sensacional. Então, Juliano é muito bom. Além dele ser extremamente criativo, engraçado, comunicativo. Isso aí que vocês estão vendo, essa pessoa, ele é desse jeito mesmo. Obrigado. Talentosíssimo. Você é muito talentoso, Juliano. Obrigado mesmo. E aí foi quando eu vim para São Paulo, e aí procurei oportunidade. E já no roteiro, a primeira oportunidade que me apareceu foi para escrever documentário. E aí eu comecei a entrar no mundo das finanças. Fiz documentário do Thiago Nigro, né, que tá famoso hoje, Primo Rico, Joel J, Bruno Perini. Fiz várias séries documentais que, assim, fizeram parte do meu portfólio. E aí, ao longo disso, eu fui montando portfólio e tal, e fui migrando para ficção aos poucos. Mas foi muito graças ao teu curso, porque uma coisa que eu sempre senti falta, e eu achava que seria a minha grande barreira, era a questão de formatação. Porque em Manaus eu não tinha isso na época. Eu não sei como é que está hoje o mercado em Manaus, mas na época não tinha uma escola onde alguém fosse abrir o Final Draft e colocar lá, é assim que se escreve uma cena, sabe? Então, olha que loucura, né? Parece bobo hoje, se falar para pensar, mas tipo, essa era a minha maior dificuldade, porque na minha cabeça era impossível. Você ser criativo e escrever dentro daquela plataforma e tal. Depois eu vi que era uma bobagem. Mas essa era não, mas eu acho que faz muito minha dificuldade. Eu acho que faz muito sentido essa sua questão, porque realmente quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em liberdade. Mas a criatividade, isso hoje já é comprovado, a criatividade nasce muito em crianças que na realidade têm muitas limitações, assim, no sentido de, às vezes, não tem tantos recursos, porque a criatividade vem da solução de problemas. Então, a limitação, ela na realidade apoia a criatividade. Não parece contraintuitivo, porque a gente pensa em criatividade como liberdade, mas na realidade as duas coisas se complementam. Não, total. Quando eu sento para escrever alguma coisa, eu tenho muito baseado naquele teu formatinho, né, dos atos e tal, aí eu criei meio que um meu, porque você vai fazendo, você vai aperfeiçoando, né? Claro, e aí eu vai adaptando para você. E aí eu tenho meio que um formato que toda minha história se encaixa num negócio desse, sabe? Que é eu faço, é tipo um jogo da velha que eu faço, é uma coisa louca que só me entendo. E aí
nasce disso, dentro desse formatinho. E às vezes, se eu quiser sair, é óbvio, eu saio daquilo, mas sempre preso naquela gradezinha, né? Mas aí foi muito isso do teu curso me fazer uma companhia. Eu lembro muito disso, de eu acordar. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, né? E aí eu acordava, a primeira coisa eu ia lá, fazia o curso da BEA, assistia tudinho as aulas e tal. E aí aquilo foi me formando. Nesse teu curso, agora, eu fiz muita coisa da BEA, tá? Eu não sei se foi nesse ou foi em outro, que foi que tinha que foi fundamental para minha carreira. O grupo que entregasse primeiro ganhava uma aula de pitching, alguma coisa assim. Isso, foi na lembra disso? formação. Foi algumas turmas da formação do início, elas tinham isso. Então, a gente montava uns grupos entre os alunos, e daí os alunos que fizessem a entrega nas datas corretas, a entrega do desenvolvimento do roteiro, o grupo vencedor ganhava uma aula comigo de pitching, que eu ensinava cada um dos alunos a fazer um pitch. E olha que loucura. Eu estava muito cru nessa época e eu aprendi muito contigo nesse pitch. A Beth tinha uma técnica que ela fingia que não estava prestando atenção no pitching, né? Então ela tipo, baixava o olho. Então, assim, hoje você me dá um microfone e eu falo com qualquer pessoa, vendo qualquer projeto, lembrando de tipo a Bea fingindo que não está prestando atenção. E se alguém não está prestando atenção, eu tô falando, essa pessoa só está fingindo, igual a Bea. Então eu tenho muito isso, sabe? Mas é isso, gente. Mas é isso. Me ajudou muito. Quando eu faço esse treino de pitch com os alunos, eu deixo eles falando e eu vou, sei lá, eu fico olhando no meu telefone, mas eu tô prestando atenção em tudo. Mas é porque muitas vezes você tá fazendo pitch e você vai sentir que você tá falando com a parede. Então eu prefiro que os alunos sintam isso primeiro comigo do que sentir numa situação real ali, que foi o meu caso, gente. Meu primeiro pitch foi muito triste. Foi muito triste. Eu lembro que eu sentei com a produtora e ela falou assim: deixa eu te falar, quem escolheu tudo foi minha assistente, tá? Para essas reuniões, ela escolheu tudo errado. Então, não sei não, fala aí você me diz. E ela ficou olhando o celular enquanto eu falava. Então, você imagina, eu acho que eu tinha 19, 20 anos, eu era uma jovenzinha. Então, eu fiquei muito mal, fiquei muito frustrada. E aí eu pensei assim, porque muito do narratologia. Sempre eu me pergunto, eu tô fazendo isso porque o narratologia nasceu disso. Para aquela Bea que estava começando e que não sabia nada, o meu objetivo é esse, porque eu sei que a gente quer entrar nesse meio e ele parece um bicho muito sete cabeças. É assim, uma coisa muito complexa, muito difícil. E aí eu e Juliana, a gente estava conversando um pouco antes de entrar. Depois que você entra, você fica, ai, gente, nem dá tanto medo assim. Nossa, sim, eu tava pensando nisso. Se tinha uma coisa que eu poderia falar nessa live, eu tava pensando agora há pouco, antes de entrar, né? Era justamente isso. Depois que acontece, parece sim que, tipo, não é... Mas eu acho que assim, deixa eu respirar um pouco, porque às vezes eu vou falando, eu não concluo com o meu pensamento. Mas é o seguinte, eu acho que... Tipo, se a pessoa, nossa, eu quero muito fazer isso, eu tenho vontade e tal. Eu vou falar, nossa, não é fácil. Isso aí eu já vou deixar claro. Mas se a pessoa não for daqui de São Paulo, tendo em mente que não é fácil. Mas se a pessoa quiser muito, se a pessoa tiver muita vontade de falar, nossa, é isso que eu quero, aí eu falo, não é tão difícil. Parece contraditório, mas é isso. Eu acho que quando você tá com uma sede, eu acho que tem muito disso. Você falou uma vez que veio para São Paulo quando você era imaturo e tal, alguma coisa que você falou em algum post uma vez, e eu me identifiquei muito, porque eu acho que eu só consegui dar certo por conta dessa minha maturidade, sabe? De, tipo, ter largado tudo em Manaus, de ter vindo pra cá sem conhecer ninguém, sabe? Eu acho que não, gente, se fosse hoje... maturidade. Não, eu até olho assim, porque é óbvio que quando você fala, para qualquer pessoa, seu familiar ou amigo, que você fala, vou sair de onde eu vim e vou lá para São Paulo tentar, e vou arriscar, e vou... Todo mundo te taxa de louco, sabe? E eu acho que hoje eu sou essa pessoa que fica, nossa, você tá doido, não vai não. Precise não, sabe? É engraçado isso, porque você fica, mas é justamente por isso, porque eu, pelo menos, olho para mim, não sei se você tem a sensação, e eu olho para algumas situações que eu passei e eu penso, gente, como é que eu passei por essa situação? Não precisava, né, ter passado. Não precisava. A gente se coloca, às vezes, em algumas situações que é complicado. É complicado. Ainda mais a gente que vem de um outro lugar, que vem de uma outra realidade. Porque é isso, você chega aqui, você percebe que as pessoas não têm a mesma vivência que você não faz parte do grupinho, você não faz parte da panelinha e tal. Eu participei agora do laboratório de narrativas negras e indígenas da Globo. O Lanani. E foi incrível, porque você vê pessoas parecidas com você. Você vê pessoas com a mesma vivência que você. E parece assim que a gente estava ali num lugar tão fechadinho, tão acolhedor, e foi uma turma tão incrível que
você começa a ver o audiovisual com outra visão, sabe? Com outra realidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Vieira, conversar com ele, e ele ainda estava no processo de finalização do Pablo e Luizão na época, né? A série que saiu agora. Cara, ele mostrou, gente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí, o que a gente tem aqui de filmagem. Era um teaser pequeno que ele ia lançar em alguma reunião e tal. Cara, e ela é de comédia a série. Quando ele terminou de mostrar, eu tava em prantos, porque parece que eu tava me vendo, eu tava vendo a minha família, eu tava vendo a minha história ali, sabe? Vendo uma pessoa que parece comigo, que teve a mesma realidade, que é do norte. Então, aquilo foi lindo. Acho que de todas as experiências do Lanani, acho que a melhor foi trocar esse papo com o Paulo Vieira e ver que é possível, sabe? É muito possível. E ver gente parecida com a gente. Eu via os outros participantes, eu olhava e falava, gente, você poderia ser muito uma parente minha, você parece com uma prima minha, você parece, sabe? É loucura. É muito bom, né? Quando a gente encontra pessoas com uma experiência parecida, com uma vivência parecida, pessoas com que a gente se identifica, né? Uhum. Isso faz muito bem pra gente. Tá em contato com demais. E aí tem uma curiosidade, que agora falando da tua aula de pitching, que foi justamente esse projeto, com esse pitching, que eu fui selecionado para o Lanani, que eu cheguei a ser finalista, e tá vindo coisa aí que eu ainda não posso falar. Se Deus quiser, a gente em breve faz uma outra live para conversar sobre isso. Só digo que quem vai ganhar são vocês que estão assistindo, gente, porque é incrível a premissa dessa... Já ia falar. Premissa dessa obra que vem aí. Vem muito aí. É incrível. Mas continuando, então, chegou, você fez alguns documentários, e aí como é que foi, assim, a sua carreira dali em diante, depois desse Então, quando eu comecei tem uma curiosidade, que quando eu comecei a fazer documentário no nicho de finanças e de desenvolvimento pessoal, meio que só apareceu isso para mim. Tanto que eu fiz, acho que uns 8 ou 9 séries documentais nessa pegada para internet e streaming, na época de influenciadores, e meio que por fazer muito, só me chamava para isso, então aparecia muito. E aí chegou um momento que eu estava me tornando especialista numa coisa que eu não queria. É porque é muito aquilo, né? Chega a primeira oportunidade para você não vai dizer não, óbvio. Você sabe fazer isso? Sei. Você agarra e vai... Você vai... acho que a Shonda, né, fala no livro dela, que é a sensação de você ir montando trilhos enquanto o trem tá andando. Então é muito disso, né? De você indo montando trilho e não deixando a peteca cair o tempo todo. Exato, então... querendo ou não, essas experiências, e eu insisto muito, porque às vezes as pessoas querem se resguardar para ficção, e eu falo, meu filho, você tá dormindo no ponto. Vai fazer experiência, porque muitas vezes... dessas experiências vai vir uma oportunidade de ficção. Total. Olha que loucura. Querendo muito fazer no ficção, eu falei assim, eu preciso meter a cara para fazer ficção. Só que como? Que só me aparecem oportunidades assim. E aí eu descobri que você podia trabalhar como ghostwriter, né? Então, na internet você consegue ali trabalhar para outras pessoas. Então, um tempo que eu escrevi para algumas escritores que tem muito disso. Não sei se eu acho que eu já falei isso aqui em alguma outra live, né? Eu escrevia para outras pessoas, escrevia para outros escritores, que tem muito disso. E aí teve uma época da minha vida que eu tinha como cliente um pastor e uma autora de romance erótico. Então, de manhã eu escrevia oração e de noite putaria. Então, essa foi muito a minha formação de... Sensacional. Pau para toda a obra. Chegou, tô fazendo, sabe? E aí, conforme eu fui escrevendo muito conto erótico, eu percebi que eu poderia fazer isso para mim também. E aí... Opa, essa frase ficou estranha, Juliano. Do que foi? Saiu o áudio ou foi a minha voz? Falhou? Minha voz falhou, né? É uma piada que você falou assim... À medida que eu fui escrevendo conto erótico, eu percebi que eu poderia fazer isso. Sim, não, por que não, né? Por que não? Vamos melhorar a vida do brasileiro. Então, eu comecei a perceber e tal que eu podia fazer isso para mim. E aí, numa entrevista que eu fiz para Globo, eu não sei que projeto que eu ia fazer. Nisso, surgiu uma oportunidade na Globo de eu trabalhar
como... Ah, tá, era produção, era para ser produtor... Eu quero abrir um parênteses aqui. Ah, tá. Só para dizer, porque eu lembro disso, eu não sei se isso se mantém, mas eu lembro de você falar para mim que você sempre quis e sempre mirou fazer novelas. Ah, sim, isso sim. E é isso, eu acho importante ser falado, porque você tinha esse foco. Então, sim, você isso... tinha esse foco de ir para Globo, de melodrama, de fazer novela, e isso, claro, guiava as suas escolhas e o que você queria trazer para você. É loucura, né? Porque tá tudo documentado aqui. Eu não sei se você postou essa live que a gente fez, mas é verdade. É verdade. Isso é verdade. Eu sempre tive. Uma coisa que faz sentido. Quando eu saí de Manaus, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. E por gostar muito do gênero e de estudar, levar a sério. Para mim, novela é coisa séria. Tá? Você senta comigo no bar, a gente conversa, eu vou te dar teorias e teorias de por que o melodrama tem que ser mais valorizado no Brasil. Eu também acho, eu fiz um mestrado sobre isso. Sim, eu vi sua palestra sobre isso, acho que no Série Lab, não lembro. No Série Lab, de novo, Série Lab marcando a nossa vida. Sempre aí, né? Então, eu sempre tive esse foco muito grande, sabe? De tipo, vou mirar nisso. E no começo parecia algo. Foi motivo de piada até entre os pares, sabe? Quando eu chegava com outros roteiristas e falava nisso, eu sempre olhava assim meio. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, né? Você que está chegando agora, o mercado, quem entra muito no mercado são cinéfilos. Então são pessoas que querem ser o Tarantino, querem, sabe, mirar em Hollywood. Sendo que a gente tem um mercado aqui também, né? Então era muito disso, de tipo, olharem assim, nossa, mas não faz sentido, por que você não aprende inglês e te taca para Los Angeles, sabe? Mas é um outro rolê. Você já viu um americano tentando trabalhar de roteirista? É dificílimo. Imagina a gente que é imigrante. Total. E eu acho que fez muito parte da minha formação. No subúrbio a gente tem muito disso, né? A família se reúne para assistir novela, é uma coisa cultural e tal. E eu gosto muito da novela dessa sensação de tipo família reunida. Tanto que criei um canal justamente para falar sobre novela, né? Como eu falei. E saí de Manaus com muito isso em mente. Só que estudando o mercado, eu sempre soube que era uma coisa que eu ia fazer muito lá na frente, que é uma coisa assim, é o Olimpo, sabe? Fazer novela é uma coisa sênior, gente. Não é assim. Gente, né? fazer novela. Isso é muito importante você falar isso. Porque tem gente que pensa que fazer novela é fácil, é simples e qualquer um pode fazer, meu filho. Não é. Fazer novela é muito difícil. Você tem que ter um pique para escrever. Sim, não. Eu tenho amigos que falam que, não vou citar nome aqui, mas falam que ficam doentes durante o processo, que adoeceram, que foi muito um rolê desgastante, principalmente na primeira novela, né? Porque, querendo ou não, você não está preparado para aquilo, né? É uma coisa louca mesmo. Você tem que gostar. Tem muito disso também. Geralmente, quando a pessoa que não gosta, como eu acho que o caso da Tati Bernardi, ela até fala que ela fez 2, 3 novelas e tal, ela percebeu que não era a praia dela e não fez mais, porque, tipo, ela queria fazer outra coisa, sabe? Então é muito disso, sabe? De você querer fazer. Mas sim, enfim. Então eu sempre mirei muito isso. E aí eu comecei a ver as oportunidades. Por conta de trabalhar muito com não ficção, surge uma oportunidade na Globo para trabalhar como produtor. Olha, nem roteirista note isso, tá, galera? Note isso. Como produtor de uma série documental que ia surgir, que saiu já, inclusive, a série do Big Brother. Eu fui produtor da série do 25 anos Big Brother, que saiu. Foi muito legal, foi assim, uma experiência incrível, ímpar, onde aprendi demais. Colaborou com o meu portfólio, porque aí eu entrei, né? Aí esse era o maior desafio, né? Porque eu precisava ser notado, eu precisava, de alguma forma, estar ali dentro, né? E aí tem uma coisa também, que parece bobagem, quando a Bea fala, você tem que estar no evento, você tem que ir para os lugares, as pessoas têm que te conhecer. Mas tudo que eu consegui foi por conta disso, porque eu estava no local certo, na hora certa. É claro, eu me preparei, tipo, minha cabeça ninguém rouba e tal, né? Mas, tipo, um pouco de sorte, sabe? Tem aquela sortezinha que você meio que se propõe a ter, sabe? É uma sorte que, tipo, eu só tive essa sorte porque eu saí de casa e estava nesse evento, e eu conheci nossa, eu nem sei como é que é o nome da profissão dele, que é alguém que... É olheiro? Olheiro é coisa de futebol, né? Mas é tipo uma pessoa
Isso mesmo. E aí essa pessoa que caça, né? O caça-talentos e tal. E aí você vai conhecendo as pessoas e vai vendo que não é impossível. Eu acho interessante o Juliano estar falando de Red Hunter, de ir para festival e tudo mais, mas também tem um lado B da história, gente, que é o lado de todas as oportunidades do quase. Nossa, isso. Juliana, eu falei isso recentemente no vídeo. Eu escrevi 4 longas, que eu fui paga. Contrato. Nenhum foi filmado. Tem um que tem risco de ser filmado ainda. Mas, assim, a nossa carreira ela é de muito mais de quase. Quase vai. Quase fechou. Quase deu certo. Quase deu green light. Quase. Do que, de fato, de projetos bem-sucedidos. Então, às vezes, você vai ver um roteirista muito experiente dando aula, com muita história para contar, com muita bagagem, muita carga. Você vai olhar e você fala, nossa, essa pessoa só tem 3, 4 coisas gravadas e ela tem tantos anos de carreira. O que aconteceu? Aconteceu o mercado. Então, eu não sei se você viveu isso, mas, enfim... Não, vivi demais, né? Você conhece a minha história, você conhece... a gente quase também trabalhou juntos, né? Tem muito disso, do quase, né? Tem muita de oportunidades que surgem, a gente agarra, só que aí não depende da gente. É isso que a parada é você aprender a... Não deu certo? Beleza, tem o próximo. É igual o jogo de futebol mesmo, né? Não foi bom nesse? Tem o próximo. Não dá para desistir. Vamos pro próximo. Eu sou um pouco meio assim... Como é que tá o nome? Não é? Acho que é meio poliana, sabe? De tipo, tentar sempre ver o lado positivo e tipo, levar porrada e levantar. Porque eu vim do desenvolvimento pessoal, eu trabalhei muito com coaches. Eu li todos os livros de coach que você pode imaginar por conta de precisar trabalhar com esses documentários, né? Então, meio que a minha mente foi muito formada disso, sabe? De saber que não dá para desistir agora. Até porque, como você me falou, né? Se a minha meta tá lá em novela, e eu sei que é uma coisa daqui a alguns anos e é uma coisa sênior, eu não tenho como desistir agora. Porque não é agora mas o processo tem que valer a pena. Exatamente, né? Claro, não é que você vai sofrer, comer o pão que o diabo amassou, até chegar, não é isso. Às vezes é um pouquinho, mas não é sempre. Mas desde criança, eu sempre fui uma criança meio doida, então sempre quando acontecer alguma coisa errada, eu falei, isso aqui vai ser um dia que vai entrar no meu documentário, então, tipo, vai entrar no meu... Saiu agora a série do Chespirito, né, do Chaves, e aí é tipo, nossa, um monte de coisa, tragédia acontecendo na infância dele, e era muito disso, de, falei, um dia quando eu der certo, eu vou lembrar desse dia, e é muito disso, eu meio que sobrevivo nessa ilusão, né, de fazer acontecer. Mas assim, as oportunidades surgem e quase você faz um contato, quase você fecha ali um trabalho, ou então às vezes, como você falou, né, você fecha, mas aí não rola. E aí tem um porém ainda, que eu tive uma experiência, que é tipo, você faz, você é pago, termina, é filmado, é lançado, e aí quando você entra no Twitter, as pessoas odiaram. Aí, meu amigo, você vai fazer o quê? Aí você não tem pra onde correr. Você não tem pra onde correr. Isso é curioso. Eu nunca sofri com isso, porque como eu tive a experiência aqui do YouTube, e se você rodar qualquer vídeo meu, tem crítica e tem gente falando, o que esse diabo tá bostejando aí pela boca? Então, assim, eu me habituei rapidamente, assim, com crítica. Mas dói também. É chato, você pensa... Sim. Se você soubesse quão difícil foi fazer, você não estava falando dessas coisas. Claro, total. Tem uma coisa também, que eu não sei se vale a pena, mas o rolê de tipo, você escreve uma coisa, mas na hora de filmar, por N motivos, as coisas vão para outro caminho e não sai como você queria. Vira outra coisa. E aí? Não tem o que fazer. Gente, e isso acontece com muito mais frequência do que talvez a gente, quanto roteirista, gostaria. E é por isso que eu sempre falo, se você não tem estômago para isso, escreva o livro e publique na Amazon. Porque aí você tem controle, você sabe o que está saindo. Inclusive, você tem livro publicado Isso que eu ia falar, é porque eu sou meio maluco. Vou abrindo inúmeros parênteses, eu não fecho nenhum. Que é o seguinte, depois, quando eu tive essa primeira conversa com Red Hunter, ele falou, por que você não... Porque os trabalhos que estavam surgindo eram muito para não ficção. Por que você não publica um livro na Amazon e aí você vai criando um portfólio legal? E aí, por conta dele,
eu publiquei meu primeiro romance na Amazon, que vendeu pra caramba. Eu tomei um susto, inclusive, fazer até um merchanzinho assim. Esse livro maravilhoso, chamado Flor da Babilônia, coisa mais linda do mundo. Incrível. Que Comprem, o link está aqui na descrição para vocês vocês vão comprarem. amar, que é uma mistura, assim, como eu gosto de novela, né? Eu falei, nossa, meu primeiro romance tem que ser alguma coisa que novela acho que eu gosto, assim. Então, assim, eu sempre gostei muito de O Clone, minha novela favorita, eu sou um super fã da Glória Pérez, Verdades Secretas. Então, eu falei, e se eu juntasse essas duas histórias, o que daria? E aí virou a história do Book Rosa envolvendo a cultura árabe. Então, vocês vão gostar, se vocês gostam desse tema, vocês vão... vocês vão jogar. E por conta disso, aí meu nome começou a circular na Globo, mais voltado para ficção. E aí por isso agora que a minha carreira... Olha, só agora minha carreira tá indo finalmente para ficção. Demorou um pouquinho, tá? Demorou um pouquinho. Quantos anos, Juliano? Me conta, assim. Quantos anos quando você decidiu ser roteirista até o primeiro trabalho de documentário, que você falou que foi o primeiro, né? E quantos anos até o primeiro trabalho de ficção? Vamos lá. Quando eu decidi ser roteirista, foi lá por volta de 17, 18. Vamos fazer o cálculo aí, que eu sou de exato. Não sou de exato. 17, 18... Perfeito. 17, 18, mais ou menos, eu decido que isso vai ser a minha carreira. Vou estudando, até mais ou menos 20, 21, que é quando rola a pandemia. E aí, quando rola aquela parada da crise de oxigênios em Manaus, foi no período que eu vim para São Paulo. Então, tem esse tempo aí que eu não lembro quando é que foi. Se foi 21 ou 22. Eu acho que é 21 isso, não é? Por aí. E aí eu venho para São Paulo, em 21... E aí mas aí tem um pouco daquilo que eu falei da sorte, né? Eu vim para fazer um curso em São Paulo, o curso não formou turma por conta da pandemia, e aí eu cheguei com a escola lá de roteiro e falei, eu não posso voltar para Manaus, eu tenho que ficar aqui. Ela falou, olha que loucura. A produtora entrou em contato com a gente precisando de um roteirista para série documental. Vai lá. Se não der certo lá, você volta aqui e você vira monitor. E aí deu certo. Aí não precisei voltar para ser monitor. Então, tipo, quando eu cheguei em São Paulo, meio que foi umas 2 semanas eu fiquei empregado eu consegui emprego. Então, legal. Mas muito por conta do devocional de manhã cedo, ficar vendo a Bea Góes falando lá que é possível conseguir, e de tarde ficar procurando oportunidade, sabe? Mas rolou. Só que aí, ó, pra você ver, a gente tá agora... aí meu primeiro trabalho na Globo foi no ano passado. Ano passado foi o quê? 24? Calcula aí, quem tiver calculadora. De 17 para 2024 foram 7 anos. 7 anos. Foi quando você decidiu e foram 3 anos só estudando, tá, até 2020. Sim. 21 você veio para São Paulo, primeiro trabalho, então 4 anos desde a decisão de virar roteirista. E mais 3 anos até o primeiro trabalho de ficção. Isso. É isso, gente. Uau. É bacana. Uau. Mas e aí falando de projeto autoral, que aí é uma coisa também que é muito lá para frente de questão de carreira, né? Esse projeto que tá agora, que não posso falar muito sobre, ele surge numa mentoria da Bea. Que foi quando? Foi lá em 2021, por aí? Isso, que é a mentoria que hoje é a formação, é o mesmo curso. Na época chamava mentoria, hoje é a formação. Então isso tem o quê? 4 anos, né? 3 anos de que surge a ideia até hoje, vamos dizer. Então, é um caminho aí, né? É um caminho. É um caminho. Mas vai dar certo, já tem dado certo, né? Não, tem dado certo, já deu, não tem mais. E é muito disso também, dessa motivação de, tipo assim, sempre quando me chamam para fazer vídeo, essas coisas, eu topo na hora, porque isso me alimentou por muito tempo. Então, por muito tempo eu via vídeos seus mesmo, de roteiristas falando como foi a jornada, como foi todos os percalços e tal. E por muito tempo isso me alimentou mesmo. Me alimentou assim só rolou por conta disso. É loucura. E eu acho que vale super a pena, sabe? Você, como eu disse, se você acha que ficaria doente, né? Se não seguisse essa carreira, então esse é o caminho aí, não tem outro não. Eu já ia te perguntar, não sei se você respondeu, mas eu ia te perguntar isso. O que você gostaria de falar para o Juliano de 2017? Uau, cara, eu acho que estuda muito, valoriza o estudo, acima de tudo, foca no alvo e não para.
E não para. E não para porque a gente nunca sabe. Ah, tem isso. Acho que eu não estou falando nem pro Juliano, que ele já não dá mais tempo. Mas para você que está assistindo e tá passando por um momento assim que acha que não rolou, tá pensando em desistir, tá pensando em parar. Quando eu senti isso, uma semana depois, a Globo entrou em contato comigo pra gente fechar o primeiro projeto. Loucura. Cara, mas eu posso te falar, isso já Loucura. aconteceu comigo também. De assim, eu ir dormir à noite, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito espirituosa, espiritualizada, mas eu não sigo nenhuma religião específica. Mas assim, eu peço sinais às vezes. Eu penso assim, eu falo, olha, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me manda um sinal. Não é que o sinal vem. E tava fazendo certo, acredito eu. Nesse caso, mais recentemente eu tava. Aí eu falei assim, tá, entendi, vou continuar. Mas aconteceu isso de eu pensar, caramba, eu acho que tá muito difícil, acho que eu mirei muito alto. E aí uma semana, juro pra vocês, e é até loucura, saiu um documentário na Globo sobre o Jô Soares. Nesse documentário, foram lá na Globo e falaram, olha, essa aqui é a sala do Jô, onde ele costumava trabalhar, e hoje em dia a gente marca reuniões aqui. E eu achei, nossa, que interessante. Uma semana depois eu estava sentado nessa sala, trabalhando. Nossa, e aí? Mas... Se eu tivesse desistido, se eu tivesse escutado aquela voz que fala, tipo, realmente, você sonhou demais, realmente você mirou muito alto. Então, acho que a dica é, se você acha que tá difícil, se acha que tá impossível, que não vai dar certo, tenta só mais um pouquinho, que você nunca sabe. Mas você sabia Amanhã que uma pode vez... rolar. Eu não sei, só para localizar o pessoal, tá? O Frapa e o Série Lab são os dois maiores festivais de roteiro que a gente tem, junto com o Cabiria, mas o Cabiria é mais voltado para mulheres. O Frapa é final do ano, o Série Lab é início do ano. Eles têm mais ou menos 4 meses de diferença ali, 4, 5 meses entre um e outro. No Frapa, em algum Frapa, encontrei uma aluna minha, ela me puxou no canto e chorou. E ela falou assim, eu não aguento mais, porque não vem. A oportunidade não vem. Eu não aguento, mas eu tava muito iluminada nesse dia, graças a Deus, porque eu abracei, pegar pelo ombro, eu falei assim, tá pra chegar. Fica tranquila, porque quando mais a gente quer desistir, que mais tá chegando. Fique em paz. Foi no Frapa, em novembro. Corta a cena, Série Lab em março. Me chega ela no estacionamento do Série Lab. Eu olho e falo, menina, fulano. Então lá vou eu com ela, e ela, deu certo, consegui. Vai sair meu primeiro projeto. Eu falei, tô te falando. Você que tem insistindo só, então é exatamente isso que você tá falando, Juliano. Quando você tá perto de desistir, faz só mais um pouquinho. Que a oportunidade é verdade, gente. Não é papo de coach, não, de verdade. Tipo, acredita. De verdade. Porque acho que tanto eu quanto a Bea, tantas oportunidades que surgiram, se a gente tivesse existido, olha que loucura, né? Olha que loucura. A gente estaria vivendo uma vida, outra vida. Outra vida, a gente não estaria nem aqui. E assim, acho que realmente não é papo de coach, acho que é papo de vivência mesmo, sabe? De assim, parece ironia, mas de fato é quando você mais quer desistir que parece que vem uma oportunidade, vem algum sinal, vem alguma coisa que te fala, não, pera lá. Tal. E estudem muito, tá, gente? Assim, não é um rolê de, eu sou criativo, todo mundo é. Tem muito isso, tem que falar isso. Tem uma quebra. É o primeiro murro na cara que você leva quando você entra nessa carreira, que é o primeiro evento que você vai, ou então o primeiro rolê que você decide sair com roteiristas e tal. Porque assim, quando você tá na escola, e você é aquela pessoa que gosta de novela, aquele cara engraçado, aquele cara criativo, você é o centro das atenções, porque você é o único ali, né? Tipo, você meio que vira a única pessoa. Quando você sai com roteiristas, quando você sai com pessoas criativas, todo mundo é igual. Você não é mais o único. Você não é mais o... Tem aquela cena do Madagascar 2, que o Martin, a zebra, encontra outras zebras e ele percebe que ele não é único. Isso vai acontecer. Então, assim, estudem, porque você precisa de alguma forma se diferenciar. Porque todo mundo leu os livros de roteiro, todo mundo assistiu os filmes, todo mundo viu as novelas, todo mundo já estuda, sabe? Então, você vai ter que aprender religião, você vai ter que aprender matemática. Tem um colega que ele é astrofísico, ele se destaca porque ele sabe sobre planetas, sabe? Então, você vai ter que se destacar de alguma forma. Encontrar seu superpoder enquanto roteirista, assim. No que você é muito bom, qual é o seu superpoder enquanto roteirista. Tenta identificar, isso é uma ótima dica, Juliana, adorei. É isso. Juliano, muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. Por toda a generosidade, toda vez que você vem aqui. Você é hiper mega generoso, sabe? De compartilhar, de ser
criativo, cuidadoso com a galera que assiste. Então, muito obrigada, viu? E eu te admiro muito enquanto profissional. Ah, nossa, que isso. Incrível. Não, é sério, cara, porque é isso, você é essa pessoa, você não desiste. Você mete a cara a tapa, você vai lá e você faz, entendeu? Você não tem melindre, não tem, não, isso aí eu não sei fazer. Não, eu não sei, mas eu aprendo, eu vou lá, eu faço. É muito isso. Eu acho isso é tão raro. E você tem isso, além de você ser muito bom, hiper criativo e muito engraçado. Então, assim, você é um combo de sucesso. Eu sempre soube que você ia prosperar nesse ramo. E eu estou muito feliz que você está começando a colher os frutos disso, de verdade. Ah, eu também. Já estava na hora, né, Brasil? Já estava bom, né? Já estava na hora. Nossa, mas, Bea, de verdade, eu só tenho que te agradecer a rasgação de seda total, porque eu sempre que a gente se encontra, eu sempre falo o mesmo texto, mas é verdade. Você é responsável por manter, sabe, manter mesmo o sonho das pessoas que querem criar, querem viver essa carreira, querem seguir esse sonho aceso, sabe? Você tá aí. Você voltou agora a postar vídeo, graças a Deus, não é? Que a gente ficou órfão. A gente ficou órfão aí durante um tempo. E aí ela voltou. Então, ó, você já aproveita, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, se você é novo por aqui, porque você vai aprender demais com a Bea, tá bom? Obrigada, Juliano. Obrigada, você é um querido, viu? E vamos tomar nossa cerveja, que a gente estamos se devendo, tá? É verdade. Gente, um beijo, muito obrigada. Como já disse, não esquece da like e vejo vocês no próximo vídeo.